Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí falar um pouco do nosso Flamengo, o clube mais amado e querido do Brasil e do mundo, clube de regatas do Flamengo. E temos muitas notícias aí, tal como o Simeone tem acerto com o time italiano e Felipe Luiz é o favorito para assumir o Atlético de Madrid, meus amigos. Pois é. BAP e Zicos vão a Brasília para evitar prejuízo milionário ao Flamengo. Ainda, meus amigos, Flamengo lidera ranking de goleadas como mandante nesta década. E, por fim, vamos falar aqui sobre Flamengo não inverte derrota no primeiro jogo de um mata-mata desde 2022. Vamos acompanhar e ver essa situação. Muito bem, pessoal, então começando aí, vamos começar das notícias mais tranquilas, né, para a gente depois ir avançando. Então, o Flamengo, né, ele deixa o seu like, viu? Esquece não, se inscreva aí no canal. O Flamengo ele lidera o ranking de goleadas como mandante desta década, né, então aqui segundo o Coluna do Fla, no Maracanã o Flamengo costuma ter bons resultados, isso porque o Flamengo é a equipe do Brasileirão que com mais goleadas dentro de casa nesta década, né? A estatística é algo que o mais querido pode pôr em prática esta quinta-feira contra o Lanús, assim esperamos, né? Afinal, o clube da Gávea perdeu o primeiro jogo na Recopa Sul-Americana por 1-0 na Argentina e precisa então vencer com 2 gols de diferença. Vamos lá, quantas goleadas o Flamengo tem? O Flamengo ele tem 41 goleadas, né, na sua casa. O Palmeiras tem 39, o Bahia 35, o Atlético Mineiro 34, Fortaleza 34, olha o Fortaleza aí. Então a última vitória mais expansiva, vamos dizer assim, do Flamengo ocorreu na semifinal do Campeonato Carioca sobre o Madureira. Eles consideraram, né, 3-0 goleado, não consideram não, mas eles consideraram, né. Então nesse jogo, De La Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram, né, a favor do Flamengo e deixaram o Flamengo aí, né, mais um pouquinho além do Palmeiras. Bem, pessoal, o imbróglio aí jurídico aí que está acontecendo, essa reforma tributária, né? E, cara, não pense que o governo vai fazer reforma tributária para aliviar seu bolso, que não vai. Tem pegadinha, tem alguma coisa que eles vão colocar ali no meio para poder tirar dinheiro de você. Tenha certeza disso. Governo, eles não aliviam. Governo nenhum, não é só do PT não, governo nenhum vai ficar abrindo mão de dinheiro a favor do cidadão. Quanto mais eles puderem arrancar da gente, eles vão arrancar, porque o governo não produz. Me diga o que o governo produz. O governo fabrica o quê? O governo comercializa o quê? Nada, né? E quando ele faz um projeto modelo, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o governo não tem, para mim, na minha opinião, não tem que nem se meter nisso. O governo, ele tem que tratar de educação, segurança, saúde, e olhe lá, é mais segurança. Até saúde, educação, deve ficar na mão do povo. O governo não tem que se meter em nada. O governo é só para botar a polícia na rua e ver que ninguém está assaltando ninguém, pronto, acabou. É isso daí, na minha opinião, respeito a sua. Então vamos lá, pessoal. Então o Flamengo aí, que é um dos prejudicados com essa questão aí dos impostos, né? Então o BAP esteve em Brasília ao lado de Zico, né, ontem, dia 24, para defender os clubes associativos, ou seja, aqueles que não são SAF. E o objetivo que eles foram a Brasília é buscar a reversão da penalização tributária imposta às entidades que sustentam o esporte olímpico no país. O Flamengo entende que tem prejuízo milionário com a situação do jeito que está, e tem. Como é que você tem o clube associativo, né, que no caso do Flamengo tem modalidade olímpica, uma porção de coisa, tem imposto de 11% e tem as SAF, que são empresas com imposto, acho que de 6% ou 5%. Um absurdo isso, gente. Então, abre aspas aqui para o BAP, aí, segundo o Coluna do Fla. Tenho convicção de que o marco legal não foi concebido para criar desigualdade entre clubes associativos e SAFs.
As SAFs surgiram posteriormente e o veto presidencial acabou produzindo um efeito indesejado. Colocou os clubes associativos em desvantagem tributária. Isso inverte a lógica do sistema, já que as entidades sem fins lucrativos, que é o caso do Flamengo, né, São Paulo, Corinthians também, o Palmeiras, o Santos ainda é, o Grêmio, Internacional, muito clube aí, né? Isso, continuando aqui, isso inverte a lógica do sistema, já que as entidades sem fins lucrativos jamais deveriam ser tributadas, concordo, do que estruturas criadas com objetivo de lucro, afirmou o presidente BAP em recente entrevista ao Flamengo TV. Gente, e é uma verdade. O clube que ele tem um dono, uma SAF, tem um dono, ele quer lucro. Ele não está errado. Ele tem um dono que está botando dinheiro ali porque ele quer o lucro, ele quer reverter depois para ele. Pode ser o mais apaixonado pelo clube, o que mais ama, mas ele quer o lucro, ok? E na sequência, Zico, BAP, representante do Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Brasileiro de Clubes e Confederação Nacional de Clubes foram recebidos pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a senhora Gleisi Hoffmann. A deputada licenciada ouviu os relatos e fez uma promessa. Ela garantiu que vai levar o tema ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltando que o governo federal é defensor do esporte brasileiro. E eu vou ser sincero com vocês, olha, eu não sou PT, vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe que eu não sou PT, né? não voto em PT. É minha questão, eu voto qualquer um, mas não voto em PT porque eu não gosto de PT. Eu respeito, eu sou PT, beleza, mas eu não sou. Então assim, mas a gente tem que ser justo. E o PT realmente, né, o governo do PT, com as Olimpíadas que teve aqui em 2016, etc., tinha até atleta que era um das Forças Armadas na época e tal, sempre apoiou, né? Sempre apoiou. E o esporte olímpico. E eu espero que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantenha a coerência e continue apoiando o esporte olímpico, ok? Porque a partir do ano de 2027, o Flamengo, como clube associativo, enfrentará uma carga tributária superior, estimada até 15,5% sobre a receita. Imagina, eu pensei que fosse 11%, é 15,5% sobre a receita. Meus amigos, é muita coisa, é muita coisa. Qual clube, quem vai conseguir? Nenhum, né? E comparado à SAF, que eu disse aí, são 6%, a SAF só paga os 6%. Então gerou o quê? Um desequilíbrio, né? E aumentou no custo aí mais ou menos 60 milhões para o Flamengo. Pô, cara, é inviável. Aí o que acontece? É por isso que o Flamengo demitiu o atleta, fechou setores, né, de esporte olímpico, porque não era rentável. Não estava dando para o Flamengo manter. O Flamengo, infelizmente, tá certo, porque você não vai manter uma coisa que é prejuízo, né? Não é lógico isso, ok? Muito bem. Então, pessoal, aqui agora, né, Simeone, né, tem acerto aí com o time italiano, e Felipe Luiz é favorito para assumir o Atlético de Madrid de jornalista. Então, a coluna do Fla aqui, né, que trouxe essa reportagem, o senhor Pedro Paulo Catonho, né, os créditos aí, e ele diz, né, o ciclo de Diego Simeone está perto do fim no Atlético de Madrid, de acordo com o jornalista espanhol Pipi Estrada. O treinador argentino tem um pré-acordo com o Inter de Milão, da Itália. Caso se confirme, a sede de Felipe Luiz do Flamengo vira o grande favorito para comandar a equipe espanhola. Okay? Então, Diego Simeone, que está há 15 anos no Atlético de Madrid, chegou a comandar Felipe Luiz no clube até 2019, quando então o lateral assinou com o Flamengo. Já o treinador rubro-negro nunca escondeu que sonha dirigir uma equipe na Europa e ganhar a Champions League, que não conseguiu como jogador. A mulher dele é espanhola, né? Eu acho que os filhos dele também são espanholos, né? Então é natural dele querer voltar para a Espanha e trabalhar na Espanha, isso é natural. E se eu fosse ele, também queria ir, cara. Ficar aqui foi um quê? Aqui no Bostil. Tudo bem. Então, nas duas últimas férias, né, Felipe Luiz foi ao CT do Atlético de Madrid para visitar esses companheiros e deu abraço no amigo Diego Simeone. No entanto, o ex-lateral tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027,
que foi renovado, né, final do ano, mas existe uma coisa, né? Quando você faz um contrato, né, tem a cláusula lá de romper contrato, né? O distrato. Então a história vai dizer, olha, você para sair, você tem que pagar tantos mil, pronto, acabou, e vida que segue, tá certo? Então se o Felipe Luiz quiser ir para trás de Madrid, gosto muito dele, não quero que ele saia, mas se ele achar que tem que ir, paciência, a vida dele, ele tem que procurar o melhor para ele, porque ele é um profissional, tá certo? Muito bem. Então o Flamengo ainda, continua aqui, o Flamengo não inverte derrota, né? No primeiro jogo de um mata-mata desde 2022. Pois é, meus amigos. Então, o Flamengo precisa, né, de um resultado aí de 2 gols de diferença para passar direto, ou de 1 gol de diferença para poder levar para os pênaltis. Mas está complicado. Então, esse jogo que vai acontecer na quinta-feira, o Flamengo está em desvantagem aí, porque ele perdeu lá por 1-0 na Argentina, e com isso, né, o histórico recente é muito ruim, porque o Flamengo não consegue realmente reverter esse placar negativo. Xande, quando foi esse jogo aí que o Flamengo conseguiu reverter? Aquele jogo, né? Lembra? Isso aqui vai virar um inferno? Foi em 2022, gente, passa rapidinho. Foi em 2022, né? Que o Flamengo perdeu a primeira partida para o Atlético Mineiro. Acho que foi até o gol do Wesley, já no finalzinho aqui. O Flamengo estava perdendo de 2-0, conseguiu fazer 2-1 e manteve o Flamengo respirando aí para esse segundo jogo de volta, né? O primeiro jogo foi em Belo Horizonte e o Atlético, né, ele vencia ali por 2-0, mas o Wesley conseguiu fazer aquele gol. Foi um jogo até das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano, né? Então, desde então, de 2022 para cá, foram 4 jogos saindo atrás, sendo apenas um resolvido dentro do Maracanã. E vamos recordar, Copa do Brasil 2025, oitava de final. O Flamengo perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro, né? E depois, nos pênaltis, né, o Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã, mas perdeu nos pênaltis, foi 4-3 nos pênaltis, né? Libertadores 2024, quarta de final. O Flamengo perdeu por 1-0 para o Peñarol, lá no Uruguai, né? E empatou em 0, perdeu por 1-0 dentro do Maracanã, e empatou lá em 0-0, lá no Uruguai, né? Copa do Brasil 2023, o Flamengo ele perde no Maracanã por 1-0 para o São Paulo e depois empata lá em São Paulo em 1-1, né? E São Paulo foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, isso em 2023. Recopa Sul-Americana 2023, final também, né? O Flamengo ele perde por 1-0 pelo Independente Del Valle, lá, e em casa o Flamengo ele vence por 1-0, foi para os pênaltis, mas aí o Independente fez 5-4 nos pênaltis. Então o único jogo foi esse jogo da Copa do Brasil, oitava de final, que o Flamengo, né, conseguiu perder lá em Minas Gerais. Não era nem o Arena Galo Cego ainda, era o Mineirão. E o Flamengo em casa conseguiu vencer por 2-0. Aquele jogo do Gabigol, né? Isso aqui vai virar um inferno, lembra? Pois é. Então, é bem por aí. Bem, amigos, se você ficou até aqui porque você gostou, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, meu filho, e ajuda o Xande a crescer. Fui!